Oi, eu sou a Lari e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Impostora, da R.F. Kuang. Imagine que você é uma escritora em declínio no mercado literário, alguém que ninguém conhece ou muito pouca gente conhece, que nenhuma editora quer publicar, ninguém tem muito interesse, seu agente não consegue achar, nenhuma editora que queira os seus originais, que ainda por cima você nem consegue escrever, porque tá num bloqueio criativo infinito que não acaba nunca mais. E imagine então que você também, nesse meio, é colega de uma escritora que é completamente o seu oposto dentro do mercado. Ela tem relevância, ela é o momento, ela tem os seus livros publicados pelas maiores editoras do país e ela é uma das autoras mais conhecidas e mais renomadas do momento. E como você é, de certa forma, próxima a ela, você vê essa pessoa crescer e você vê a vida completamente diferente da sua que ela tem. E então, eis que um dia, uma noite, na verdade, você vê essa pessoa, essa escritora, colega, morrer na sua frente e a primeira coisa, o primeiro pensamento que passa pela sua cabeça é roubar os manuscritos dela, já que você tem a oportunidade e está na casa dela. É esse o ponto de vista que Impostora nos traz. Eu quis vir falar sobre esse livro mesmo depois de algum tempo que ele foi lançado e que o hype passou, porque hoje em dia o hype passa tão rápido, gente. Esse livro não faz nem um ano que foi lançado, mas já se parou de falar sobre ele, porque a relevância vai acabando muito rápido, mas eu ainda insisto em ir contra a maré, e principalmente porque eu faço parte do mercado literário. Esse livro me marcou tanto que, como eu voltei para o canal, eu não podia não falar de um livro que me marcou tanto como Impostora. Na verdade, eu tenho uma queda, não uma quedinha, mas uma queda bem grande por tudo que a Kuang escreve, e com Impostora não foi diferente. E esse aqui é aquele tipo de livro em que a autora vai nos inserir na cabeça de uma personagem muito odiável. Uma mulher assim que faz com que a gente leia esse livro na base da raiva mesmo, né? De querer saber o que vai acontecer depois que ela toma as ações horrendas que ela toma, né? Que são essas ações do começo do livro que vão desencadeando outras coisas e outras ações que não param de ser ruins, porque ela é uma pessoa assim detestável e é para ser assim mesmo. O livro faz isso com maestria e essa curiosidade que a gente tem vem de querer saber, putz, não é possível que ela vai fazer isso daqui e vai ser impune. Não é possível que ela vai fazer isso daqui e ninguém vai descobrir. Então, o que, que vai acontecer agora? Não é possível também que essa mulher pense assim, né? Que a gente vai acompanhando ali os pensamentos dela bem de pertinho e dá para entender mais ou menos como ela, a linha de pensamento nada agradável que ela tem. E uma parte muito importante desse livro é que a protagonista, a June, ela é branca, uma mulher branca estadunidense padrão, enfim, pelo que a gente sabe dela ali. Enquanto a sua colega que faleceu, a Athena, ela é uma mulher chinesa americana. E a June, ela sente muita raiva da Athena, né? A gente vê já desde o início, nos pensamentos dela, o tanto de inveja, de raiva que ela tem pela colega dela e por tudo aquilo que ela conquistou. E na cabecinha minúscula da querida, da desquerida, ela só conquistou aquilo que ela conquistou porque ela é uma minoria. E ela pensa assim do mercado em geral. Então, esse é só um exemplo do que faz essa pessoa ser extremamente detestável. Eu acho que o maior deles, na verdade, porque é impossível você ser uma pessoa não preconceituosa, né? Não sei como colocar bem isso daqui, mas assim, que luta diariamente contra todo e qualquer tipo de preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, contra preconceito racial, racismo, enfim, misoginia, e você não vê os pensamentos dessa mulher com um ódio completo e profundo. Então soa bastante como aquele papinho de cultura woke, de que as pessoas, as minorias,
sociais, né, que eles nem chamam de minorias sociais, mas eles falam que as pessoas LGBTQIA+, as pessoas negras, as mulheres, elas estão vindo para tomar um espaço que é, por algum motivo dos céus, concedido aos homens brancos, cis, hétero e apenas, porque é um espaço sagrado, né? E, enfim, me soou bastante como isso. E como, apesar dela ser uma mulher, né? Apesar da Júlia ser uma mulher, ela não é parte de nenhuma outra minoria social. Então, ela tem uma opinião muito forte sobre pessoas que ela não parece ter empatia nenhuma. Então, a perspectiva dela soa muito nessa linha, bem ideologizada no sentido de extrema direita. Então, por isso que é tão fácil sentir um ódio genuíno dessa querida. E isso prende a gente no livro, porque, né? Ela, inclusive, não tem receios ou ressalvas nenhuma de mexer no texto da Athena, né? Então, além de roubar o texto da colega dela que faleceu na frente dela, ela não tem receio nenhum, medo nenhum de mexer no texto dela a seu bel prazer. Então, ela faz o que ela quer com o texto. Tem também a mão ali de alguns editores, de pessoas do mercado literário que estão tentando modificar a história de uma certa forma, mas a June, ela consegue ser pior do que as pessoas do mercado literário que querem que ela mude algumas coisas de forma bem racista, orientalista. E ela diz para si mesma, meio que como uma forma de se desvincular da culpa que ela sente, que é preciso fazer essas mudanças porque o livro não está terminado. Sem fazer nenhuma pesquisa, sem estudar sobre a época que a Athena estava contando ali no manuscrito dela, que era durante a Primeira Guerra Mundial, sobre os trabalhadores chineses. Mas a June não se dá ao trabalho de fazer nenhum tipo de pesquisa. O que a gente faz bastante no mercado literário também é leitura sensível, né? Passar por pessoas que vão ler aquilo e falar que aquilo não está muito bem colocado, né? Não está muito certo, a gente tem que modificar e tal. Ela não tem medo de reproduzir estereótipos racistas, estereótipos orientalistas no livro. Para ela, aquilo ali, na verdade, vai vender e vai tornar a história mais interessante. É como, sei lá, se a gente pegasse todas as problemáticas de todos os filmes da Disney orientalistas, que existem muitas em Mulan, Aladdin, enfim, e colocasse essas problemáticas todas dentro de um livro, que é o livro que a June está escrevendo. Então, para cada coisa, ela faz um bingo ali, né? Para cada estereótipo, ela faz um bingo. E não adianta tentar falar, porque ela não escuta ninguém que tenha algo a dizer sobre isso. E a editora acredita que esse livro vai ser um sucesso, então eles só deixam publicar. Ao mesmo tempo, é claro, tem esse egocentrismo dentro dela que vai crescendo e vai tornando o ego dela, inflando o ego dela e colocando aquelas caraminholas na cabeça dela, falando que, olha, você vai ser a próxima Athena Liu, não deixe nada te abalar. E aqui eu achei muito interessante também como a Kwang, ela ela aborda a questão da solidão dos escritores dentro do mercado literário. Dos escritores que se encontram numa eterna competitividade para saber quem é a estrela do momento, quem vai se colocar no mercado como o maior e o melhor naquele momento. E eu, particularmente, penso que essa é uma realidade não apenas do nosso nicho, mas também do mercado de trabalho em geral. Porque a roda do capitalismo gira em função dessa competitividade e desse ódio que a gente tem que nutrir com os nossos colegas, porque eles são os nossos inimigos, nós temos que derrotá-los para chegar até o topo. E como isso pode ser tão bem quanto já é, bem solitário e desumano. Mas a gente está falando do mercado de livros dos Estados Unidos, que é ainda pior, porque ele é o maior do mundo. E colocar isso em perspectiva, saber como que é por trás, mesmo que seja através da ficção que foi inspirada na realidade, é algo bem interessante, porque a gente consegue notar padrões que se repetem aqui também. E aí, o que acontece em um mercado misógino, LGBTfóbico e racista, quando autores que são minorias começam a prosperar e começam a dar certo, a se inserir no mercado, é que o inimigo em comum dos outros escritores começa a se tornar a diversidade em si.
E para uma literatura mais palatável, a receita perfeita do mercado é ter a tão pedida diversidade, mas olhe bem, com comedimento. Troque os nomes em chinês por alguns mais fáceis. Insira na trama um personagem branco que vai ter um plot de white savior e reproduza estereótipos orientalistas com a desculpa de que o público vai aceitar melhor, porque esses são conceitos universais. As críticas de impostoras são ácidas e certeiras, só tem chance e lugar uma de cada vez. Não pode ser demais, não, porque senão o público se irrita e o mercado também não gosta muito. E elas também não podem falar nada muito fora do padrão, porque isso pode deixar os leitores desconfortáveis. Deixar aqui, no caso, os americanos desconfortáveis. Ninguém quer saber sobre vivências tão diferentes assim. Nós só estamos te contratando para atingir uma pequena parcela do mercado, mas não se sinta tão à vontade assim, não, tá? Porque ainda tem limite. E em paralelo também há o adoecimento de quem escreve, a pressão para produzir cada vez mais rápido. A Kwang não aborda isso de uma forma tão profunda, não é um dos temas principais do livro, ela não fala tanto sobre isso, mas eu gostaria de falar sobre isso porque aparece um tanto no livro e eu acho que é uma questão que a gente tem que falar sobre, não só no meio literário, isso está acontecendo com todos os trabalhos, porque é um mercado, você tem que correr, senão a próxima pessoa que vier vai substituir você. E assim eu sinto que a arte ela se torna cada vez mais, porque cada vez mais a gente tem mais produto, a gente tem mais livros para ler, a gente tem mais conteúdo para consumir, mas ao mesmo tempo a arte se torna cada vez menos, porque ela é cada vez menos pensada, ela tem cada vez menos tempo para ser criada e isso tira um pouco das partes boas de criar, né? Porque hoje em dia, se você não publica um livro por ano, pelo menos, você é visto como uma pessoa que não leva o mercado a sério, você é visto como um escritor que não leva o mercado a sério. Tô falando no geral, tá? É um conceito geral que se criou a respeito dos livros. Então, vai lá, produz mais arte, produz mais coisas, escreve, escreve, escreve. Não importa se você precisa descansar, não importa se você não faz só isso, se você precisa de tempo para que essa arte amadureça e cresça de uma forma mais saudável. Se você não fizer isso, você vai estar para trás. Pelo menos é o que eles dizem, né? E no meio disso há um argumento de que o mercado tem que se sustentar e é por isso que as coisas estão tão rápidas assim. Eu gosto, felizmente, de imaginar um futuro onde essa não seja mais a regra que rege todas as outras e que a nossa humanidade possa ser colocada em cima disso e não mais o lucro. Mas eu sei que ficar especulando sobre isso e falando sobre isso pode parecer um pouco utópico, mas é melhor do que pensar que essa vai ser a nossa realidade para sempre, porque a partir desse ponto, para onde é que a gente vai? A Kwang escreve que Impostora é, em grande parte, uma história de terror e solidão sobre o mercado literário. Mas ela também escreve que é extremamente grata e sortuda por ter pessoas dentro desse mercado que a apoiam e que estão com ela. E no fim, eu acho que é sobre isso. É sobre as amizades que a gente faz e é sobre as pessoas que leem nossos livros e que têm a sua própria experiência com a história que a gente se esforçou tanto para contar com tanto carinho. E eu espero que a gente possa lutar por um futuro onde os nossos sonhos não precisem mais se colidir. Por fim, eu sei que muita gente não gostou do final. Eu não tenho muitas considerações sobre ele. Eu não cheguei a uma conclusão até hoje, mesmo depois de meses que eu li esse livro. Eu sei que todo mundo fala que odiou, que foi o pior final da vida, que estragou o livro. Todo mundo não, né? Muita gente. Mas eu não acho que um final mais feliz ou mais triste ou mais para um lado ou mais para o outro teria me deixado mais feliz com o livro, porque para mim o livro foi sobre o início, o meio e o quase fim. E o fim foi só um detalhe, eu não sei se a Kwang queria passar uma coisa que a gente não compreendeu, mas para mim o livro foi uma grande fonte de reflexão, e isso basta. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar um gostei nesse vídeo, comentar aqui embaixo se você já leu Impostora, se você gostou ou não do final e por quê, e avisa se for dar spoiler, tá? Se inscreve aqui no canal, se quiser apoiar o projeto, eu vou deixar o link do Apoia-se aqui no final do vídeo e também aqui embaixo na descrição.
A partir de 5 reais você pode me ajudar a continuar com o meu trabalho, entrar no grupo do Discord para fazer sugestões de vídeo e ajudar para que esse projeto aqui continue. Um beijo e até o próximo vídeo.